Bom, hoje o nosso primeiro episódio da nossa série Águias. Hoje a gente vai falar sobre metas, que é primeiro o tópico, né? A primeira atitude que a gente vai falar. Vamos lá, Fê, vou pesquisar também uma. Sou águia aos 37, pronta para uma transformação. Bom estar participando dessas águias. Eu tô tão feliz. Comecei o dia com a música Conquistando o Impossível. Deus dá asas, faz teu voo. Ó, é excelente começar o dia, né, com algo que nos coloque para cima, que nos faça acreditar. Bom, hoje a gente vai falar de metas. A primeira frase que eu anotei aqui para falar sobre isso é: saber exatamente onde a gente quer chegar. Eu acho que essa é uma definição que mais me agrada, assim, de metas, é essa clareza. Eu vivo falando sobre clareza com vocês. Eu sou uma pessoa, e acho que até comecei por esse tópico, porque eu sou uma pessoa que sou movida por metas. Alguém me perguntou na caixinha, né, que eu não consigo responder todas, mas eu vou olhando ali o que entra de pergunta. E alguém me perguntou se não tem horas que eu fico desanimada, né? Óbvio que tem. E acontece com bastante frequência, mas não é, sabe assim, eu acho que a gente meio que se entrega pro ânimo, porque a gente não depende de ânimo para fazer as coisas, né? Eu acho que a vida adulta, ela tem uma série de responsabilidades que exigem responsabilidade e não ânimo. Estando animado ou não, tem coisas que a gente precisa fazer. E uma das coisas que me ajuda demais a alcançar objetivos é exatamente isso, saber onde eu quero chegar, ter metas claras. Porque quando eu sei onde eu quero chegar, quando eu tenho uma meta clara, o que acontece? Eu sei quais são as atitudes, e a gente vai falar disso mais pra frente, né? Quais são as ações que eu preciso fazer para alcançar aquele meu objetivo, mesmo quando eu não tô animada para aquilo. Porque as ações do dia a dia, as atitudes do dia a dia, elas não exigem ânimo para que a gente faça, a gente só precisa executar, né? Principalmente a parte de produção. Principalmente, eu não preciso estar animada para produzir. Eu preciso sentar na máquina e costurar, né? Então, a gente, quando tem metas claras, a gente não depende tanto disso, né? Então, saber exatamente onde a gente quer chegar é o que a gente precisa entender sobre metas, né? E aí, quando a gente decide onde a gente quer chegar, a gente tem que... Ó, eu até anotei aqui, ó. Quando decide onde quer chegar, não para até chegar lá. Meta e propósito andam junto. O propósito é algo muito maior, né? Eu acho que o propósito, ele é meio que um objetivo de vida. Tu vive por aquele propósito. Quando tu descobre qual é teu propósito de vida, óbvio que todas as tuas metas vão estar alinhadas com esse propósito, né? Mas a meta em si, ela não é um propósito. Ela é talvez uma parte do caminho. Ou não é uma parte do caminho também para alcançar o propósito, porque o propósito não é um ponto de chegada, né? O propósito, ele é aquilo que faz tu construir o teu caminho, tu entender onde tu quer chegar. E aí, para chegar, tu vai precisar de metas que tenham os pontos que a gente vai falar aqui hoje sobre metas. Eu contratei uma pessoa para me ajudar na casa e com a neném, já que tá com 7 meses gatinhando, não para, engatinhando. Ontem produzi o que passava 3 dias para produzir, mudança ontem junto com as águias. Imagina, às vezes a gente fica com medo de dar esse passo, de se comprometer com uma outra pessoa, né? De ter que pagar alguma coisa para alguém nos ajudar. Só que a gente pagando aquilo ali, a gente tem um retorno financeiro maior, porque consegue ficar mais produtiva. Então é sempre claro que a gente não pode fazer as coisas com irresponsabilidade.
ah, vou fazer, vamos ver, sem um planejamento, né? Sem, de fato, saber se aquilo tá previsto na tua precificação principalmente, sem saber qual a meta, né? Qual o objetivo de venda para que tu cumpra com aquilo. Óbvio que quando tu tem clareza para construir a tua estrutura, tu começa a dar os passos que tu precisa. E a gente precisa dar esses passos, né? Em algum momento. Ou a gente desiste, e qual é o preço de desistir? Qual é o preço de se entregar ao desânimo? E assim, gente, quando eu falo aqui desânimo, não tô falando de um processo depressivo, tá? Desânimo e tristeza são diferentes de depressão. E muitas vezes a pessoa está com depressão e atribui isso a desânimo e tristeza. E não é. E depressão precisa de tratamento, tá? São coisas diferentes, que fique muito claro aqui. É a mesma coisa que eu estar com uma doença em qualquer outra parte do meu corpo, não conseguir trabalhar por causa daquilo e simplesmente aceitar que eu tô com aquela doença e deixar rolar e não ir procurar por uma ajuda. Então a tua meta também poderia ser, inclusive, a tua saúde, né? A gente vai falar disso mais pra frente. Mas, poxa, a minha meta agora é eu cuidar da minha saúde, para eu ficar bem, para eu poder ter a disposição que eu preciso para empreender e para fazer o meu negócio. Então, são coisas que a gente precisa ter clareza, que fazem parte daquele caminho que a gente está trilhando, né? Nós artesãs romantizamos o processo. Anaíse, tenho várias metas antes de chegar na minha meta maior. Às vezes fico pensando que será só um sonho ou conseguirei alcançar, mas se eu sonho eu posso fazer isso. E isso de fragmentar a meta é um dos passos aqui, é de fato uma coisa que nos ajuda a alcançar. Porque às vezes a meta mesmo, a maior, aquele sonho maior, ele, do ponto onde a gente tá... Gente, 5 anos atrás eu não imaginei que eu teria o ateliê que eu tenho hoje, que eu estaria planejando as coisas que eu tô planejando hoje. Logo vem novidade por aí. Não imaginei, mas eu imaginei coisas, assim, tipo, eu tinha um sonho, uma visão, assim, tipo, um objetivo de ser bem sucedida com o meu negócio me sustentar, de eu nunca mais precisar procurar emprego, de em algum momento precisar de ajuda, precisar de alguém para me ajudar na produção, mas as coisas elas não foram lá do eu não tô conseguindo pro nossa, eu consegui. São, né? É um tempo, assim, são etapas que a gente precisa cumprir. Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Para estar lá daqui a 5 anos, o que eu preciso fazer hoje? E o que eu preciso fazer daqui a 6 meses? Então, de hoje até daqui a 6 meses, qual é o objetivo, qual é o plano, qual é a meta? Ó, plano de ação para atingir metas. Aí eu anotei aqui... coisas que eu me identifico, né? No processo pode ser que tenha algumas outras que vocês identifiquem também, e aí a gente vai trocando essa ideia. Aqui, ó. A minha meta era vender para o Brasil todo e um dia vender para outro país. Já consegui alcançar a minha meta. A meta, na verdade, a gente vai explicar um pouquinho melhor, porque às vezes é um sonho, às vezes é um objetivo e às vezes é uma meta. Então, assim, a meta, ela precisa ser específica, mensurável, claro, nesse caso, alcançável é totalmente. Então, tem alguns... Tava me sentindo desanimada e sem ânimo, depois descobri que era Covid, olha aí, ó. Olha aí. Teve dia que estava desanimada, fazia algo para o trabalho, estava com depressão. Deixei algumas coisas de lado, mas sempre estava fazendo algo, seja na produção ou na administração. A gente cansa, a gente desanima, isso a gente em algum momento se entristece. Isso é normal do ser humano, entendeu? A gente não vai estar sempre animado. Mas o nosso negócio, coloquem isso na cabeça, assim, sabe? Assumam isso, internalizem isso. O nosso negócio não precisa que a gente esteja animada. Não precisa. Eu posso vir para dentro do meu ateliê totalmente desanimada e só seguir o cronograma. O dia que eu estiver muito desanimada, é só fazer o que eu preciso fazer naquele dia. Ponto. Check nas minhas atividades
e cumprir meu dia, entendeu? O meu negócio não pode parar porque eu estou desanimada. E esse não é o assunto da live de hoje, né? Mas é uma boa observação. Então, plano de ação para atingir metas. A meta precisa ser específica, né? Por que ela tem que ser específica? Porque eu preciso conseguir mensurar ela. Então, uma meta, eu preciso... uma meta de vendas que a gente calcula lá no curso de finanças. Vender R$5.000 em 30 dias. Específica. R$5.300, né? Específica. Eu preciso comprar uma máquina que custa R$2.500. Meta específica. Não é, eu quero comprar uma máquina que der, o dia que der, a hora que der. A hora que der eu compro uma máquina que aparecer. Não, meta tem que ser específica. Tu tem que ter um número para anotar no teu papel, no teu plano ali de ação. Minha meta é quanto ou o que, especificamente. Na verdade, quando a meta é o que, normalmente esse o que tem um preço, né? É muito difícil que alguns dos nossos objetivos não tenham um preço que a gente precise pagar por ele. Então, qual é essa meta? A luz da frente ali não deu uma baixada no sol. Então, específica para que a gente consiga mensurar. O que é mensurar? É eu poder acompanhar. Bom, é 5.000 em 30 dias, passou 10 dias, quanto eu já vendi? Eu estou projetando para alcançar 5.000 em 30 dias? Não, eu não estou projetando. Então, eu preciso ter um plano de ação para que eu, no final desses 30 dias, alcance a minha meta. Não, tá indo bem, tô dentro do que é previsto, tô acima do que é previsto. Beleza? Então, eu consigo mensurar se eu tô indo em direção a ela, se eu tô... Sabe? Não é, eu quero vender mais. Vender mais não é uma meta, gente. Porque se tu vender R$10 é vender a mais, tu já vendeu mais. Mas é essa a tua meta? Vender R$10 a mais? Eu aposto que não. A tua meta de vender mais é eu poder cobrir minhas despesas, poder cobrir o meu salário, eu poder ter lucro. É uma meta que tu precisa calcular e ter ela específica para 30 dias. E aí depois tu mensurar, tu acompanhar essa meta. E ela precisa ser alcançável. Não adianta eu estar vendendo R$1.000 e aí eu achar que eu preciso vender 20.000 no mês. Se eu ainda não tenho, né, o hábito, né? Se eu ainda não construí esse movimento, se eu ainda não tenho, né, essa dinâmica, eu não vou ser muito difícil eu sair de 1.000 para 20.000. Ela é inalcançável naquele momento. Então, mas de 1.000 para 5.000 é desafiador, é possível, é mensurável, é específico. Isso é uma meta. Então, a gente precisa ter clareza naquilo que a gente quer. Eu estou usando a meta de venda mensal, mas vocês podem, né? Eu tô com uma meta agora para daqui a 2 meses. Que é fazer meu lançamento específico. Eu quero estar com o lançamento das minhas 2 primeiras estampas exclusivas daqui a 2 meses. É uma meta. O que eu preciso fazer hoje para isso? Já comecei. Há 2 meses atrás, praticamente. Preciso procurar designer para fazer as estampas, porque a estampa tem um prazo. A gente precisa ir ajustando, acertar para ela me entregar. Então, isso tem um prazo. Beleza, preciso fazer isso antes. Depois eu tenho que mandar esse desenho para a fábrica que vai fazer a estampa, eles têm o prazo deles tem que me mandar uma amostra, eu tenho que aprovar as cores, depois tem que ir para rodar o tecido na estampa, rodar a estampa no tecido. Depois eles têm ainda mais o frete, né? O tempo para vir até aqui. Aí chegando aqui eu tenho que produzir pelo menos um produto de cada para poder fazer o lançamento. Então, específica, alcançável, mensurável. Eu consigo acompanhar para ver se eu estou dentro do meu cronograma, se eu preciso movimentar alguma coisa.
Minha meta é melhorar nas peças. Isso não é meta, Josi. Isso não é uma meta. Meta, ela tem que ser específica. Específica. Melhorar não é uma meta, sabe? Quando é vago, quando eu não consigo descrever exatamente, não é uma meta. Então, o que significa esse melhorar? Eu preciso, numa peça específica, melhorar o acabamento do viés. Eu quero estar com esse acabamento melhor em 30 dias. Então, vou pegar e vou treinar a aplicação de viés, vou treinar fazer essa peça, vou treinar isso aqui. Aí, em 30 dias, eu comparo com a outra, porque ela precisa ser mensurável. Eu vou comparando. Ah, pronto, cheguei onde eu queria na aplicação do viés. É esse o tipo de aplicação que eu queria fazer. Pronto, isso é uma meta. Melhorar não é uma meta. Elas precisam ser... Então, assim, ó, eu acho que as pessoas pecam em não alcançar os objetivos porque não conseguem traçar metas claras. Não conseguem, não tem essa clareza. Para algumas pessoas parece tão fácil produzir, cuidar das finanças e fazer publicidade. Mas não é fácil. Não é fácil. É que existe uma organização, um planejamento para isso. As coisas, elas não acontecem... Gente, o dia de quem parece... Olha, tem um vídeo que tá rodando aí no Instagram, talvez vocês já tenham visto. Quando tu olhar para uma pessoa e aquilo que ela tá fazendo parece ser fácil, é porque ela é muito boa no que tá fazendo. Porque nada é fácil, gente. Acha que é fácil cuidar de produção, né? Finanças dá um pouco mais de trabalho quando a gente tá aprendendo. Depois que a gente aprende, também já não toma tanto assim o nosso tempo. É algo que a gente internaliza. Mas assim, é rotina. Minha meta é fazer uma postagem por dia no Instagram nos próximos 30 dias. Ele vai renovando essa meta por 30 por 30. Cara, é alcançável, é mensurável, é específica. Eu vou me disciplinar para organizar essas postagens e todos os dias ter uma postagem lá. Eu consigo mensurar? Consigo. Postei hoje, postei. Postei hoje, postei. Eu tô acompanhando. Não postei hoje, putz, vou ter que reiniciar aqui a minha meta. Porque quebrei. Eu consigo mensurar se eu tô fazendo isso ou não. E é específica, é uma por dia. As pessoas não alcançam objetivos porque não sabem traçar metas. Minha meta é janela de produção de 5 horas e 5.500 em vendas. Específico, mensurável, alcançável. Eu consigo colocar isso num planejamento e acompanhar para ver se eu tô, né, no caminho. Minha meta é ter um faturamento de 4.000. Isso aí sim, aí é uma meta. Claro, mesma coisa. Específica, mensurável, alcançável. O que eu preciso fazer para alcançar esses 4.000? Quanto isso representa de produção por dia? De venda por dia. Minha meta é tirar um salário mínimo por mês com as minhas vendas. Beleza. Quanto tu precisa vender para conseguir tirar um salário mínimo por mês? O quanto tu precisa vender é que vai ser a tua meta. Porque uma parte daquilo que tu vende é salário. Enquanto tu não estiver batendo meta, tu não vai conseguir. Minha meta hoje é repor o fundo emergencial que gastei no conserto do meu carro. 3 meses para colocar 5.000 lá de... Ó, 3 meses eu preciso repor 5.000 reais no fundo emergencial. Específico, mensurável, alcançável. Vocês precisam começar a se acostumar a pensar em metas dessa forma. Dessa forma. Ontem eu estava negociando aí uma próxima novidade que vem por aí. E cara, a gente tava falando em cima de números, de prazos, de quanto que a gente, do tempo. E eu
comecei a planejar metas. Em quanto tempo eu preciso disso? Em quanto tempo eu consigo ter aquilo? O que eu preciso fazer para isso e para aquilo para daqui um mês? Isso. Então eu tenho uma meta específica para 30 dias para começar a rodar uma coisa. E a gente começa a alcançar, quando a gente começa a treinar isso nas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas do nosso negócio, na nossa meta de vendas, na nossa meta de produção. E, gente, não é colocar uma meta e nunca mais olhar para ela. E seja o que Deus quiser e vamos ver se eu vou alcançar. É colocar uma meta e acompanhar. A gente tem que acompanhar a nossa meta. É 5 mil reais por mês? Quanto eu preciso vender por dia? Teve vezes de eu ir até tarde da noite respondendo cliente lá do Facebook, porque eu precisava bater minha meta. E às vezes a pessoa... Aí é um não, outro não, outro não, outro vácuo, outro não sei o quê. Eu continuava atendendo, continuava postando, continuava girando, porque eu não tinha batido a minha meta ainda. E as pessoas muitas vezes não têm esse compromisso, sabe? Se vender, vendeu. Se não vender, não vendeu. Como é que tu vai alcançar Mais pra frente a gente vai falar disso, né? Que quando a gente monta o próprio negócio, muitas vezes a gente se torna funcionário do nosso negócio, né? Porque a gente não é o estrategista, a gente não é a pessoa que acompanha, a gente não é a pessoa que analisa se o negócio está dando certo ou não, ou o que precisa ser feito. A gente só quer executar tarefas que estejam na nossa zona de conforto, que normalmente é o que é a produção. A gente monta um negócio, um ateliê, porque a gente sabe fazer alguma coisa. E a gente se mantém na produção sem analisar por onde que aquele negócio precisa ir. E outro dia eu estava ouvindo numa palestra que a gente se torna funcionário de uma empresa... A gente se torna funcionário num emprego que não é muito bom porque a empresa não é organizada, entendeu? A empresa não tem planejamento, a empresa não tem regras, e a gente é funcionário dessa empresa completamente desorganizada. Então a gente monta um negócio para ter um emprego, sabe, para ser funcionário do nosso próprio negócio. Isso é assunto para outro dia. Mas por que isso acontece? Falta desse tipo de clareza aqui. Se eu sei que eu quero juntar 5 mil reais em 3 meses para repor meu fundo emergencial, o dia que eu estiver desanimada, eu vou pensar nisso. Não, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo para alcançar. Se eu não trabalhar hoje... E assim, 3 meses é a data na parede, gente. Eu já tenho... Esse painel aqui vai ser meu painel de atividades, né? Já tenho um papelzinho lá. Eu tô montando o cronograma de produção das coleções, que vai vir pra cá também. Depois, quando ele tiver mais, eu vou mostrar pra vocês. É marcando ali, é acompanhando mesmo. O que eu já fiz? O que eu preciso fazer? Tá dentro... Puxa vida, se eu deixar muita coisa pro final, vai ficar uma correria no final, não vou conseguir, eu tenho que me agilizar um pouquinho mais hoje, porque um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais amanhã, no final não vai dar correria. Ó, ter um mural dos sonhos e planejamento é fundamental, nada é fácil mesmo, sempre temos um novo desafio. Ia falar exatamente isso, já vi esse vídeo. Acredito que colocar horário para fazer as coisas ajuda bastante. Isso é fundamental. É fundamental ter horário para fazer as coisas. Tem meses que a minha agenda fica lotada e quase não dou conta, já outros meses cai muito. Bem-vinda ao empreendedorismo. Quando a gente tem o próprio negócio é assim, não é todos os meses iguais, é altos e baixos. Só que tu tem que trabalhar para quê? Para pelo menos manter a tua meta todo mês. Vai dar uns picos de venda e tal, e aí nos outros tu tem que saber qual é a tua meta mínima. Eu ensino isso para as minhas alunas. Qual é a tua meta mínima? Qual é o mínimo que tu precisa vender para o teu negócio não fechar no vermelho aquele mês? Bateu a meta mínima, tu ainda tá respirando bem. Teu negócio não tá, né, no vermelho.
Mas as pessoas não sabem quanto é a meta mínima. E às vezes estão cheias de encomenda e nem estão ganhando dinheiro. Por falta de clareza do negócio. Então vamos lá, qual é? Então primeiro ela tem que ser específica, né? É claro. Vendo 500 a cada 2 meses, como criar uma meta sem recurso? Gente, a meta, ela precisa existir independente se a gente alcança ela ou não. Primeiro lugar para eu alcançar uma meta é eu estabelecer uma meta. Se eu aceito vender o que dá, eu não tenho um objetivo, talvez eu não crie ações para aquilo, entende? Então a meta, ela tem que existir independente se a gente está alcançando ela já ou não. Porque a gente vai ter que começar, para alcançar aquela meta, criar ações. Não significa porque eu coloquei uma meta que eu vou alcançar ela. É por isso que ela é mensurável, para eu ir acompanhando se eu tô indo no caminho. Porque muitas vezes, dependendo da meta, a gente vai precisar se dar mais um prazo. Ah, eu preciso de 5 mil reais daqui a 3 meses no fundo, mas, poxa, chegou nos 3 meses, faltou ainda um pouquinho, vou precisar de, aumentar isso. Talvez isso aconteça, entendeu? Talvez aconteça um outro imprevisto no meio do caminho. A gente não sabe o que pode acontecer, mas eu preciso ter essa meta específica, independente se mais pra frente eu vou precisar fazer algum ajuste ou não. Só que eu não posso também colocar a meta aceitando que eu vou fazer ajuste. Eu tenho que sim fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para alcançar ela dentro do prazo. Só que muitas vezes pode ser que lá eu reajuste, mas é melhor eu reajustar sabendo o que eu estou fazendo, sabendo onde eu cheguei, sabendo o que eu fiz para chegar ali, do que eu não ter essa especificidade da minha meta. E eu queria saber o que tu chama de recurso. Se é dinheiro que tu chama de recurso, como é que eu vou alcançar minha meta sem ter dinheiro? Se a tua meta é fazer dinheiro, tu precisa usar outros recursos que não sejam financeiros, né? Então, o que a gente tem à disposição hoje, gente? A gente tem tudo de graça. Por exemplo, meta de venda do meu negócio. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp, eu tenho Melhor Envio, eu tenho Mercado Pago, eu tenho tudo o que eu preciso de graça na internet. Eu tenho o boca a boca. Eu tô utilizando todos os recursos? Eu não preciso de dinheiro para isso, gente. Eu preciso de regaçar as mangas, suar a camisa, encontrar meu caminho. Então, analisa, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, eu estou fazendo tudo que eu poderia fazer, e muitas vezes é assim, vou olhar para as minhas fotos para ver se elas estão eu sempre falo isso para vocês. Carla, eu tô postando todos os dias, beleza, já tá fazendo uma coisa que é bom, já tá dando os passos certos. Agora, não tá acontecendo nada. Bom, então vamos continuar avaliando, analisando. As fotos estão boas, a comunicação tá boa, eu tô falando com o público certo, eu tô comunicando, porque a comunicação ela precisa ser clara daquilo que eu estou fazendo. Meu produto, existe validação de produto para isso, porque às vezes o produto não tem, por exemplo, eu tenho estampas no meu ateliê que eu achei que ia vender e não vende. Então, existe validação de produto. Será que eu preciso mudar o produto? Será que eu preciso mudar, não sei, a forma? O que eu preciso mudar, entende? Porque se eu colocar uma meta e só deixar os dias passarem e, Deus ajude que eu alcance essa meta, não vai rolar, gente. É isso que é o mensurar, é isso que é o acompanhar, o analisar, o testar coisas novas. Às vezes uma coisa que funciona super bem pra mim não vai funcionar tão bem pra ti, e ao contrário, ao verdadeiro também, uma coisa que funciona super bem pra ti não vai funcionar super bem pra mim, e é por isso que a gente tem que testar todas as possibilidades que a gente tem ao nosso alcance pra saber, pra descobrir de tudo isso o que vai funcionar melhor pra gente. A gente não pode esperar que alguém nos diga isso, gente. A gente tem acesso a todas as informações possíveis e imagináveis. O que a gente está fazendo com essas informações? Então é mensurar, é acompanhar, não tá dando certo, então peraí, tem que mudar alguma coisa, tem que fazer de outro jeito, tenho que testar outra coisa, isso não deu certo também, deixa eu testar outra. As coisas não vão dar certo de primeira muitas vezes, na grande maioria das vezes, elas vão precisar de ajustes no meio do caminho. Se a gente não estiver atenta para fazer esses ajustes, que é o mensurar ali da meta,
a gente só vai ficar vendo as coisas acontecerem como uma espectadora. E a gente não pode estar nesse papel quando a gente é dona de um negócio. Quando a gente é dona de um negócio, a gente não pode estar nessa cadeira de espectadora. A gente tem que estar lá fazendo o espetáculo, criando o espetáculo, fazendo as coisas acontecerem. Então, o recurso, quando a gente não tem dinheiro, gente, a gente tem que usar todos os outros recursos. Eu já tive lá naquela posição de não ter dinheiro. E aí, meu Deus, muito, o meu negócio, ele começou a alavancar de lá. Gente, eu não tenho dinheiro, então eu tenho que trabalhar da hora que eu levanto até a hora que eu durmo. Porque o recurso que eu tenho é o quê? É o tempo. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu tenho que botar o meu produto em todo lugar possível. Eu tenho que fazer as pessoas enxergarem meu produto a todo instante, a todo momento, porque eu não tenho dinheiro para fazer divulgação. Eu tenho que usar os recursos que eu tenho. Gente, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer entrega a pé. Meu Deus do céu, vocês não têm noção do quanto eu já caminhei fazendo entregas. Assim, ó, de caminhar 20 quadras de uma entrega para outra, depois voltar essas 20 quadras de novo, porque eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. A pé, caminhando a tarde inteira fazendo entrega. Então, recurso não é só dinheiro, né? Então, a gente tem que perceber quais são os recursos que eu tenho, que eu posso utilizar. Não tô dizendo que todo mundo tem que sair caminhando fazendo entrega, porque hoje eu provavelmente com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria cobrado uma taxa, sei, eu teria feito diferente. Até porque hoje já tá mais comum também isso de vendas online, de as pessoas saberem que precisam pagar essas taxas de entrega. Quando eu comecei há 8 anos atrás não era tanto assim, né? Não tinha tanto. Mas enfim, o que é o recurso? É isso que é esse tipo de pensamento que a gente precisa fazer. Assim, né? Raciocínio que a gente precisa fazer, pensar, né, quais são os recursos que a gente tem e utilizar eles da melhor forma possível. É como ir para academia, quem está de fora e vê a pessoa emagrecendo diz que só emagreceu porque está lá, mas se não for pela disciplina a pessoa não consegue. Nossa, Carla, que clareza, não sei mesmo fazer planejamento e nem metas. Comecem com coisas... não comecem com objetivos muito grandes, sabe? Comecem com objetivos que vocês consigam administrar, porque cada vez que a gente alcança uma meta, a gente vai fortalecendo esse músculo, né? Falando de academia, a gente vai fortalecendo esse músculo. Então, ó, minha meta é estudar 1 hora por dia para fazer o curso todo, para pôr o curso todo em prática. Estudar 1 hora por dia. Mas não espera terminar o curso para colocar em prática. O que tu aprendeu nessa 1 hora, no mesmo dia tu já começa a executar. Porque qualquer conhecimento que a gente adquire só faz diferença quando a gente coloca ele em prática. Então, às vezes é uma coisinha de nada, eu não sabia disso, mas a partir de agora eu tô sabendo, eu aprendi. Então, a partir de hoje, essa coisinha que parece insignificante, eu já vou começar a colocá-la em prática. E aí, uma coisinha depois da outra... Passou 6 meses, a gente está num outro nível. Se a gente fica só estudando e passa 6 meses, a gente vai querer começar a aplicar, a gente perdeu um monte de detalhe no meio do caminho. E perdeu 6 meses. Bom, deixa eu continuar aqui, vou ter que pular um pouco os comentários. Ixi, vou ter que pular bastante os comentários. Tá, ó. Então, especificar o objetivo. O segundo é o passo a passo. Quanto mais claros os passos, maior controle eu vou ter. Então, vamos supor que eu tenho uma meta de vendas de... Quanto dá... Se eu tiver que vender 1.250 por semana... 1.200... vamos botar 250, tá? Vamos arredondar. Eu tenho que vender... não é isso, né? 250 vai dar mais. Alguém faz a conta aí pra mim. 1.250 por semana, divididos
por 6, vamos colocar, dá um dia de folga. 1.250 divididos por 6, estou sem calculadora aqui. Chegou nesse número, porque para vender 5.000 por mês, eu preciso vender 1.250 por semana. 208,33, específico. 208,33 é minha produção diária. Minha meta de vendas, no começo, a minha meta de venda e a minha meta de produção, elas são iguais. Em algum momento, elas são diferentes porque... em algum momento, elas são diferentes porque a gente começa a ter a dinâmica das vendas, um pouco entra, outro pouco é só na entrega, outro pouco... enfim, mas no começo vou explicar dessa forma, tá? Para ficar mais simples. Minha meta de produção, 208,33 por dia, 6 dias ou 250, 5 dias. O que eu tenho que produzir hoje para produzir R$250? Qual é o preço dos meus produtos? Quanto tempo eu levo para produzir cada peça? Meu kit com 5 peças, toalha fralda, fralda multiuso, fralda de ombro e 2 paninhos de boca, é R$242. Quanto tempo eu levo para produzir? Quantos eu consigo fazer num dia? Com esse kit eu já bateria a meta ali de 6 dias por semana, por exemplo. Um kit por dia. Isso é específico, isso é mensurável, isso é alcançável. Agora eu venho pro passo a passo. Eu preciso fazer um kit 5 peças por dia. Gurias, eu trabalho por encomenda, então não é um kit 5 peças. Beleza, vê quanto que dá R$250 por dia. Eu tenho que fazer uma bolsa, se tu tem que fazer uma bolsa e a bolsa te toma todo o teu dia de trabalho, essa bolsa tem que custar no mínimo R$250. Porque tu vai produzir ela naquele dia, ou 208 se tu for 6 dias, a clareza. E aí, o que eu preciso para fazer isso? Eu não posso procrastinar a minha produção. O que eu preciso para fazer isso? Olha, os meus exemplos, eles são super reais, porque eu acompanho várias artesãs todos os dias nesse processo. Então, o que eu preciso para fazer essa bolsa na minha janela de produção? Passo a passo. Preciso separar o tecido, fazer os cortes, todos os cortes, tecido, manta, separar o zíper, separar não sei o que, deixar tudo pronto. Aí meu próximo passo é, eu vou lá, vou quiltar tudo, vou bordar o que precisa bordar, vou fechar, vou juntar, não sei o que. E na minha janela de produção essa bolsa tem que estar pronta. Qual é o passo a passo para eu alcançar a minha meta? Eu expliquei para vocês da estampa exclusiva. Eu quero fazer o lançamento dessa estampa no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É o meu objetivo. Se vai chegar lá e de repente eu vou ter que adiar, vou ter que fazer de outro jeito, essa é a minha meta. Eu preciso ter uma data, porque precisa ser específico. Só que eu não comecei a planejar agora. Eu tô há 2 meses já trabalhando no lançamento de uma coleção que eu quero lançar no dia 5 de junho. Passo a passo, a clareza do processo. Primeiro eu preciso falar com a designer precisa criar a estampa, porque tem o prazo de produção dela. Vindo a estampa, eu preciso mandar para a empresa que vai fazer a impressão. Vai vir uma amostra para eu ver as cores, depois vai ter mais o prazo de produção, depois mais o prazo para vir até aqui. Depois, o que eu vou produzir, quais são as primeiras peças que eu tenho que produzir, isso já está no meu cronograma. Eu tenho que produzir as primeiras peças para poder fazer as primeiras imagens, as primeiras fotos para o lançamento, para estar com pelo menos uma peça de cada da coleção pronta para abrir uma primeira, primeira venda ali, mais exclusiva, alguns dias, um primeiro lote, passo a passo da minha meta. Preciso fazer R$250 num dia de produção. O que eu vou produzir? Ai, Carla, mas a minha agenda não tem, não tenho encomenda para isso. Bom, é aí que tem que entrar as estratégias de venda pronta entrega, porque tu tem que ter R$250 no dia, porque senão no final do mês tu não vai bater a tua meta, no final do mês tu não vai tirar o teu salário. Específico e um passo a passo. Bom, eu preciso
ter uma janela de produção de 5 horas, eu tenho que fazer outras coisas que são fora da minha janela de produção e eu preciso dar conta da minha casa. Qual é o passo a passo do teu dia? Que hora tu acorda, o que tu faz, que horário que tu começa a trabalhar, que horário que tu para, como é que é a tua dinâmica de almoço, qual é a tua janela de produção, que horário tu para, o que tu faz depois. Se a gente não tiver essa clareza, a gente não vai conseguir fazer as coisas acontecerem, gurias. Os meses vão passar e a gente nem sabe para onde está indo, deixa a vida me levar. Não, né? Senão os meses passam, os anos passam, o que a gente está alcançando? Né? Então, específico, tem que ter um passo a passo e aí tem que ter um plano de execução. Né? O passo a passo é esse. Eu acordo tal hora começo a trabalhar, tal hora para, minha janela é essa, ou o que eu expliquei aqui para vocês do lançamento da minha estampa, por exemplo, o passo a passo é esse. Qual é o meu plano de ação para executar isso? Entrar em contato com a designer, ver quanto custa, né? Planejar como que eu vou fazer o pagamento dessa primeira etapa, já planejar, já entrar em contato com a empresa que vai fazer a impressão da estampa. Porque não foi assim, eu entrei em contato com a empresa, eles tiveram que me passar o contato do representante deles aqui da região, eu tive que entrar em contato com o representante, pedir amostra para tocar no tecido antes, para saber se o tecido era macio, se tinha a qualidade que eu queria. Então até precisei, né, desse prazo falar com a pessoa para virar amostra. Então qual é o plano de ação para aquilo que tu está planejando acontecer? Então, tu já fez o passo a passo, tu sabe que são essas etapas, depois é se colocar em ação. É se colocar em ação. Qual é o teu plano de ação para isso? Gente, para qualquer coisa precisa de dinheiro. Quanto eu preciso estar produzindo para poder bancar isso de ter uma estampa exclusiva? Porque isso tem custos. Óbvio que depois vai chegar, eu vou ter um tecido a um preço mais acessível que o valor de mercado, por exemplo, porque eu vou fazer em grande quantidade. Mas esse primeiro movimento eu tenho que bancar. E eu tenho que bancar das vendas que meu ateliê está fazendo. As coisas não acontecem por acaso. Não vai chegar dia 5 de junho e de repente eu lancei uma coleção exclusiva. Eu estou trabalhando nisso há meses. Com clareza, sabe? Passo a passo. Indo lá e fazendo o que precisa ser feito por etapa. As coisas não acontecem assim, gurias. Eu não vim parar nesse ateliê assim. Foram quase 2 anos. Compra casa. E aí o que precisa fazer? Precisa fazer um projeto. E precisa fazer o que mais? E etapa por etapa. Para hoje poder estar aqui. Tem artesã que tem medo de produzir e deixar pronta entrega. Meu sonho é ter muita coisa pronta entrega. Não tenho medo de deixar produto pronto. Ai, meu sonho também. Eu não tenho pronta entrega porque eu não dou conta de produzir o que entra de pedido. Mas o objetivo é trabalhar para isso, pra gente ter um estoque. Por isso que eu tô separando por coleções, porque eu quero ter um estoque, eu quero tirar fotos, poder colocar isso num site, a vendedora ter acesso ao catálogo de produtos, a vendedora ter acesso ao catálogo de produtos, não o cliente, do que tem disponível, do que não tem. Tô trabalhando para isso. Agora, basta eu simplesmente querer um dia, se isso for possível acontecer? Não, tem que criar um plano de ação para isso. Olha, e a Ju também, tudo que ela faz a pronta entrega vende. Ó, a Mayra também. Ó, viu? A gente... Gente, o que muda o jogo é ter clareza. Muda o jogo quando a gente começa a entender o processo. Precisa de férias também. Férias tem que ser planejada. Entra aqui, ó. Meu objetivo é fazer... gente, quantas vezes eu fiz uma viagem com os meus filhos? Meu objetivo era ficar 10 dias em Florianópolis com meus filhos. O que eu precisava para isso? Nas férias de meio de ano da escola. Foi uma meta. Eu preciso
tá com as contas de junho paga, eu preciso ter dinheiro eu preciso ter dinheiro, amor. Peraí, só um pouquinho. Amor, ela tá aí na frente. Vai vir uma pessoa pra fazer uma faxina hoje e ela tava me ligando. Ó, minha meta era tirar férias, passar 10 dias em Florianópolis com os meus filhos. Isso foi em 2019. O que eu precisei fazer? 2017? 2018. 2017? Foi em 2018 isso. Então, lá em dezembro, mais ou menos, eu planejei isso, que era uma meta pro meu ano de 2019. Não, pro 2018. Uma meta pro meu ano de 2018. 10 dias em Florianópolis nas férias de final de meio de ano das crianças. O que eu tive que fazer? Tinha que deixar as contas de julho paga, ter dinheiro na conta para pagar as contas de agosto, porque eu voltaria no dia 1º de agosto, então não ia dar tempo de fazer o dinheiro para pagar as contas quando eu voltasse, eu tinha que ter esse dinheiro na conta antes de ir, e eu tinha que ter dinheiro para viagem, para bancar essa viagem de 10 dias com as crianças. O que eu fiz? Em janeiro eu já comecei a trabalhar para isso. Em janeiro eu comecei a trabalhar para as férias que eu queria tirar lá no meio do ano com as crianças. Entende? Específico, qual era o passo a passo, plano de ação, porque nada funciona se não for para ação. Chegou meio do ano, eu tava com o dinheiro das contas de junho paga, tava com as contas de agosto, dinheiro na conta para pagar, tinha o dinheiro para fazer a viagem, fui viajar com meus filhos. 10 dias a gente ficou em Florianópolis. Planejamento, meta específica, clara, ação, para poder fazer isso. Eu sabia que eu não podia agendar nada para aquele período ali, porque eu não ia entregar. Então a agenda já começou, já teve. Eu tirei aqueles dias, risquei aqueles dias na agenda. Não ia entregar nada. E não ia entregar nada nem muito perto antes, porque eu tinha que me programar, me organizar para a viagem. E eu não podia entregar. Tinha que começar a marcar lá para a segunda semana de agosto as entregas, porque eu ainda tinha que chegar e produzir os produtos que ficassem para depois. Quando a gente tem clareza, e isso eu tô falando de 2018, gente. Eu não vendia curso, que muita gente acha que tudo isso é porque vendo curso, né? E eu já agia dessa forma. Outra meta que eu tive, comprar meu carro. Uma vez meu filho se engasgou, eu não tive como ir para o hospital, morando lá no meio da colônia, tive que sair 11h30 da noite procurar achar alguém que pudesse nos levar, porque não ia táxi lá, não ia Uber, não ia nada. Ali nasceu a necessidade de ter um carro. Cara, eu tava vendendo almoço para comprar janta, eu tava montando capital de giro, eu tava endividada. Qual foi meu plano de ação para montar minha meta? A compra do carro. Plano de ação. Preciso começar a limpar meu nome. Aí eu comecei a ligar para as empresas que eu tava com o nome em restrição, porque eu saí me divorciei e as contas que estavam no meu nome elas ficaram, porque elas não eram prioridades para mim, eu tive que pagar coisa que ainda nem tinha, enfim. Mas estava no meu nome, né? Qual foi meu plano de ação? Começar a ligar para as empresas para saber exatamente quanto eu devia para cada uma, como é que eu ia poder fazer, quais que eu conseguia pagar à vista. Então as que eu conseguia pagar à vista, eu criei plano de ação para levantar aquele dinheiro, para ir lá e pagando à vista. As outras que eu precisei negociar, eu negociei, e aí eu pagava por mês. Primeiro passo era limpar o meu nome. Segundo passo, aumentar o meu score, porque ninguém consegue fazer um financiamento de carro se o score estiver baixo. Comecei a movimentar meu CPF para aumentar meu score. Terceiro passo, juntar uma entrada. Não vou conseguir fazer um financiamento, eles vão me pedir um valor de entrada. Então, clareza, né? É mensurável, é específico, tem um passo a passo e precisa de execução desse passo a passo. É assim que a gente consegue as coisas. E, gente, o meu carro, a viagem de 10 dias para Florianópolis, tudo quando eu vendia só produto ainda. Eu só vendia produto. Eu já criava, eu já fazia vídeo e tal, mas, gente, eu levei 2 anos para começar a dizer que a venda de cursos era um
um valor significativo no meu orçamento. Antes disso, ajudava a pagar uma conta de luz, ajudava a comprar um gás. 13º a gente coloca no custo fixo, tá? A gente divide isso pelos meses lá e inclui no custo fixo. Um valor mensal que é referente ao 13º, é isso a gente faz com férias também. Então, e aqui o quarto, né, passo do plano de ação é a conclusão. Chegou na data que tu especificou, conseguiu? Eu consegui fazer a viagem com meus filhos na data que eu tinha me planejado. Agora, eu vou conseguir fazer o lançamento no dia 5 de junho? Eu não sei ainda. Eu estou no meio do processo. Mas lá no dia 5 de junho eu vou ter que parar e avaliar. Eu consegui o meu objetivo? No dia 5 não deu, vai ter que ficar para daqui mais 10 dias. Tudo bem, sabe? Porque foi ter essa meta, foi ter essa clareza, essa data específica que me fez agir quando eu precisava agir nas etapas anteriores. Vou conseguir lançar no dia 5 de junho? Vou, beleza. Maravilhoso, era o meu objetivo inicial. Mas eu preciso ter essa conclusão. Eu consegui, não consegui, quanto eu consegui disso. A minha meta é 5 mil em 3 meses para repor o fundo de emergência. Vai chegar, qual é a meta? Qual é o dia exato daqui a 3 meses? Porque tem que ter um dia que tu possa parar e ver. Bom, eu não consegui 5 mil, eu consegui 4.300. Poxa, eu consegui 4.300, agora falta mais 700. Qual é o plano de ação, então, para concluir isso? Tem que ter uma conclusão, entendeu? Hoje, o Thiago trabalha comigo. Eu tenho o Thiago, a gente tá num relacionamento há pouco mais de um ano, né? E, claro, tem menos de um ano que ele trabalha comigo, né? Porque primeiro a gente se conheceu e tal, né? Depois eu convenci ele a largar o que ele fazia. Hoje sim, hoje trabalhamos todos aqui nos negócios da família. Então tem que ter essa data que a gente colocou lá no início, quando especificou a meta, e tem que ter essa avaliação no final. Meta mensal, 5 mil. Eu bati meus 1.250 da semana. Eu bati meus 2.500 da quinzena. Eu tenho que ir lá no final do mês. Bati meus 5 mil? Não, vende mais, vende menos. Então eu tenho que ter essa avaliação. Bom, por que eu vendi menos? Tem alguma coisa durante o mês que eu não fiz, que eu poderia ter feito? Para no mês seguinte, de repente, eu não postei todos os dias. Ou eu não postei todos os dias e não bati minha meta. Eu postei todos os dias, mas eu acho que as minhas fotos não estão muito boas. Então, pro mês que vem eu vou melhorar as minhas fotos. Eu postei todos os dias, mas eu não fiz stories. Bom, então pro próxima vez é avaliar, entendeu? Alcancei, não alcancei, quanto eu consegui. O que eu poderia ter feito de diferente do que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Avaliar. Precisa ter essa avaliação, entendeu? Pra quê? Pra que quando tu for fazer uma nova meta, tu venha com a experiência da meta anterior, gente. Não adianta passar mês e a gente não aprender com aquilo que a gente fez. Poxa, eu não tô postando todos os dias. Aí vira um mês, eu não tô postando todos os dias de novo. Vira um mês, não tô postando todos os dias. Aí passa um ano, eu não tô alcançando os objetivos e eu não começo a postar todos os dias nunca. Então, eu faço curso até hoje, Verinha. Curso, meu Deus do céu, eu adoro estudar. Eu adoro buscar. Às vezes é um conhecimento. Claro, quando a gente começa a estudar, a gente busca pelo conhecimento que a gente não tem. Depois de um tempo estudando, a gente começa a aprimorar o conhecimento que a gente tem, né? Estudar com quem sabe mais, com quem já trilhou aquele caminho, com quem. Porque por mais que as pessoas. Eu tenho, por exemplo, mentoras que às vezes a gente tá no mesmo nível de jogo, sabe? Só que às vezes a pessoa tem uma experiência diferente da minha. Às vezes a pessoa tem um olhar diferente do meu. Porque cada experiência é única. E às vezes uma coisa que a pessoa tem de experiência, ela consegue agregar na minha jornada. Então eu acho que assim, eu
eu acho que eu nunca vou parar de fazer cursos. E eu não faço só cursos na área de artesanato, né? E eu faço principalmente na parte de gestão de negócios. E aí vai mesmo para o mundo de negócios, né? Corporativo, às vezes. Nossa, eu vou estudar coisa lá do mundo corporativo muitas vezes e ver o que daquilo cabe no meu ateliê, por exemplo. E eu acho que eu sou um eterno estudante. Eu sou um excelente aprendiz, eu digo, né? Sou excelente aprendiz. E então aqui, ó, né? Deixa eu ver aqui. Existe os coaches nos processos de coaches. Não sei se alguém já passou por um processo de coach. Eu já passei por um processo de coach quando eu decidi comprar a casa, que era um desafio muito grande para mim. E fiz vários. Eu não consigo atribuir, por exemplo, um resultado que eu alcancei a um único mentor, sabe? Às vezes, claro que às vezes um ou outro são mais específicos. Por exemplo, a Vanessa Guimarães, ela me ajudou a lapidar o meu olhar sobre o meu produto. Eu fui buscar isso nela, né? Mas é uma soma de tudo que eu já estudei, de todos os cursos que eu já fiz, de tudo, sabe? É muita bagagem. E eu gosto de estudar. Eu assisto às aulas dos cursos que eu faço estudando, anotando, sabe? Eu gosto, eu leio muitos livros. E, gente, tem aprendizado que num livro eu aprendi muito mais do que num curso, por exemplo. Então é difícil eu atribuir a um único curso as coisas que eu sei, até porque eu trago muito pra minha realidade tudo que eu aprendo, sabe? Então eu sempre olho e avalio, bom, como que isso se encaixa na minha realidade? Eu não espero, às vezes eu pago caro nos cursos, caro mesmo, mas eu não espero que a pessoa do outro lado me diga o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que, sabe? Não, tu tem que falar isso desse jeito, nessa hora, dessa maneira. Eu não espero que a pessoa do outro lado, eu espero que a outra pessoa me ajude a olhar para o meu negócio de um ângulo que eu não estava olhando antes, a enxergar alguma coisa que eu não estava enxergando antes. E a partir deste novo olhar, eu tomo decisões para o meu negócio. Eu decido o que cabe ou não para o negócio que eu estou construindo, porque nenhum mentor na minha vida vai entrar dentro da minha cabeça e saber qual é o meu objetivo de negócio, qual é o meu objetivo de vida. Depois dessa série de águias que a gente está fazendo, que hoje é recém o episódio 1 de 20, a gente vai falar um pouco sobre uma outra questão aí que eu acho muito importante da gente avaliar, e aí eu vou criar uma nova série em cima disso, porque eu gostei muito desse formato. Olha, hoje a gente tem disponível o curso de finanças, que é Finanças para Ateliê. A gente tá também com a imersão, tá disponível é uma imersão em vendas, onde tem 4 horas é uma gravação de um treinamento que eu fiz, que durou 4 horas, falando sobre o processo de vendas. Até vou colocar o link na bio, eu acho que não tá lá na bio o link. E tem os cursos de passo a passo, tá? Então, a meta, existe os coaches, que nem eu tava falando, né? Os coaches aplicam quando eles vão trabalhar o objetivo com alguém, uma meta com alguém, porque normalmente tu contrata um coach para alcançar uma meta muito específica. Não adianta dizer pro coach que tu quer melhorar de vida. Se for um charlatão, ele até te ajuda. Mas um coach sério mesmo, ele vai te perguntar qual é a tua meta específica. E eles aplicam uma metodologia, enfim, que chama SMART. Esqueci a palavra específica. Esqueci a palavra específica. Então, lá nessa metodologia, vamos chamar assim, de fazer SMART, né? A meta tem que ser específica. Então, ele vai te indagar até tu ter uma meta específica para vocês conseguirem trabalhar no processo que vocês vão fazer. Ela tem que ser mensurável, que é o que a gente estava falando. Tu precisa conseguir acompanhar esse processo. Ela precisa ser alcançável. Ela tem que ser possível, mas desafiadora. Ela tem que ser realista, ela tem que estar de acordo com a tua realidade atual, né? E ela tem que ser temporizável, que é isso, né? Ter uma data para tu poder acompanhar, determinar uma linha de chegada. Então é assim, gente,
que a gente trabalha com metas na vida da gente. A gente não pode, principalmente quando se fala de negócios, eu não consigo pensar num negócio sem pensar em metas. Não consigo. Talvez eu tenha trazido isso, óbvio, da minha experiência anterior, muitos anos trabalhando com vendas e tendo metas mensais e ralando para alcançar as minhas metas e me destacando, inclusive, por superá-las. Mas eu não consigo pensar que alguém abra um negócio e não tenha metas claras, gente, para esse negócio. Esse negócio tem que se manter. Se tu abrir um negócio, é diferente de tu trabalhar com artesanato por uma ocupação, enfim, qualquer outro motivo. Agora, se tu abrir um ateliê, que tu espera que esse ateliê seja a tua fonte de renda, não tem como não ter metas. Porque esse negócio precisa se manter, ele precisa te pagar e ele precisa ter lucro para ele poder crescer. Porque se tu não tá crescendo, tu tá morrendo, já diz o Flávio Augusto. O negócio que não tá crescendo, ele tá morrendo. Porque ficar parado é cair, não é ficar parado, né? Não existe isso, porque todo o mercado tá crescendo e tu tá parado, tu tá ficando para trás. Então, quando gente, essa visão de negócio, a gente precisa internalizar elas, sabe? A prefeitura abriu um banco para pequenos empreendedores emprestar uma quantia em dinheiro. Isso é bom? Olha, isso pode ser bom se tu tiver clareza da tua meta de venda mensal, tu tiver clareza do que essa parcela do empréstimo representa nessa fatia, entendeu? Porque tu tem que ter um plano para aplicar esse dinheiro e garantir que esse trabalho com essa aplicação que foi feita porque senão tu vai te endividar, né? Nunca vou esquecer quando tu falou que temos que comparar a nós mesmas para evoluir todos os dias. Sim, a gente tem que se comparar com a gente mesmo, com a nossa versão de ontem. E procurar todos os dias ser um pouquinho melhor, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento. E eu espero que essas lives estejam ajudando vocês nesse processo. Será que não é fácil, mas vale muito a pena. Os meus cursos, esse ano, eles estão passando por um processo de revitalização, vamos dizer assim, né? É o meu voo da renovação esse ano. Então a gente está reorganizando tudo, entendendo como que a gente vai entregar todo esse pacote, né? Como que a gente vai entregar isso. A gente está trabalhando nisso agora, existem metas específicas para isso também. Então esse ano eu tô me reformulando, né? Porque do jeito que eu vinha trabalhando já não me cabe mais nesse momento, sabe? Eu não tenho mais tempo para, por exemplo, um processo de mentoria. Eu vou cumprir, obviamente, com as alunas que já têm até a data que a gente especificou, mas o negócio tá crescendo, o negócio tá exigindo cada vez mais de mim, né? Tô formando equipe e daqui a pouco vão ser algumas contratações que eu vou precisar fazer. Então eu preciso entregar tudo isso num outro formato, entende? A gente tá trabalhando nisso, então eu nem sei explicar direito como tá. Hoje tem esses dois disponíveis, né? Que eu não quis tirar o curso de finanças porque eu tenho absoluta certeza que esse curso já ajuda a mudar a visão de negócios. E é isso. Mas quando a gente tá desanimada, Li, a gente vai desanimada mesmo. Não é de ânimo que a gente precisa para fazer um negócio acontecer. A gente falou sobre isso no início da live, né? Quando a gente tem uma meta clara e a gente sabe o passo a passo, a gente só precisa executar. E para executar isso que a gente já planejou, a gente não precisa estar animada. Né? Tirem essa ideia da cabeça de que a gente precisa estar animada para fazer alguma coisa acontecer. Que bom que tá ajudando. Então é isso. Hoje foi o primeiro episódio da nossa série Águias. Eu tô adorando isso. Com o assunto de... Estamos trabalhando nele também, Josi. Estamos trabalhando. Vocês não têm noção do quanto a gente tá trabalhando por aqui. Pra onde eu mando meu currículo? Só seria tão maravilhoso.
Mas se ninguém... Ó, isso aí é um alerta. Se ninguém se interessa e tu tá sentindo que as pessoas não estão se interessando, tu tem que mudar a forma de comunicar. Tudo na vida, gente, tudo na vida começa e termina na gente, tá? E todos os sinais que a gente vai observando do que vai acontecendo, ele precisa ligar um sinalzinho de alerta. Poxa, eu tenho um produto aqui que é bacana, mas as pessoas não estão... Obviamente tem alguma coisa na minha comunicação que eu não estou acertando. Eu preciso mudar as fotos, eu preciso aparecer, estou fazendo stories, estou mostrando em vídeo, sabe? Eu estou despertando esse desejo, esse interesse nas pessoas, porque é meu papel fazer isso, gente. É meu papel fazer isso. Se eu não estou conseguindo despertar esse interesse, esse desejo nas pessoas, eu preciso mudar o jeito como eu estou apresentando meu produto. É isso. Quando a gente começa a entender isso, que nada parte do outro, que tudo parte da gente, tudo começa e termina na gente, a gente chama essa responsabilidade pra gente, a gente começa a ter resultado. Ninguém está se interessando pelo meu produto. Onde eu estou divulgando? Como que eu estou fazendo? Quantas pessoas por dia estão sabendo do que eu faço? Novas pessoas. Quantas novas pessoas por dia estão sabendo do que eu faço? Como eu estou divulgando? Eu estou fazendo foto? Eu estou fazendo vídeo? Eu estou fazendo... Não sei. Entende? Que tem que voltar pra gente. Isso é um sinal. Isso é uma reação da ação que a gente está tendo. Então, se eu quero uma reação diferente, eu tenho que mudar a minha ação. E aí a gente volta aqui pras metas. Então é isso, gente. Amanhã a gente vai falar sobre... Já não me lembro. Se eu não me engano é planejamento, mas eu não vou prometer porque eu não tô com a lista aqui. Mas não percam, tá? Essa semana ela é um pouquinho mais curta. Então a gente tem live amanhã e quinta. E aí sexta-feira é feriado. No feriado não tem o clubinho. E a gente volta na segunda. São 20 vídeos dessa série. Estejam aqui para acompanhar todos. E quando não puder, né? Assiste a gravação que eu prometo que vai valer a pena. Um beijo para vocês. Vamos fazer o dia de hoje render. Vamos fazer o dia acontecer. E a gente se vê aqui amanhã. Um beijão.